Boa noite, gente. Tô vendo que já tem um pessoal aí entrando, né? A gente vai continuar nosso projeto de lives. E hoje a gente vai tratar de um tema que não é tanto da esfera jurídica, né? A gente está tentando ter esse cuidado e não tá sempre abordando temas jurídicos no nosso Instagram. Então eu queria dar boa noite aí pro Dr. Ricardo Azevedo, que entrou agora, né? Doutor a Denise Veras, que eu acho que é prima da nossa participante, a Mônica, a Letícia Reis, Matheus Santos, a Mari, que eu acho que é a que está sempre presente conosco nas nossas lives, Tamires, Matheus, muita gente legal aí com a gente, Tamires, a Yolanda também, médica, tem uma médica nos assistindo, né? Muito feliz por isso também. E aí a gente faz aquele nosso tempinho, gente, de 5 minutinhos, só para esperar o pessoal ir entrando, tá bom? E como eu tava falando, o nosso objetivo, né, no ciclo de lives do BMS, não é tão somente falar de temas jurídicos, né, mas também levar como que está funcionando, principalmente o SUS, o Sistema Único de Saúde, e até a própria saúde, é, como que está funcionando, como que as pessoas elas devem se portar diante da situação. E o nosso assunto hoje é exatamente isso, né? É como que um profissional da saúde, no caso uma fisioterapeuta, ela vê a perspectiva do coronavírus, né? Aqui no nosso estado e especificamente na nossa capital. A gente fez esse convite. Eu vou começar até a apresentar a nossa participante, que é a Mônica, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Mas muita gente boa entrando aqui. Vilma, Brandon, Pamela, Jalene. Então, muita gente bacana que vai compondo nossa live. E assim, a Mônica, ela é, além de uma profissional muito boa, ela é uma amiga próxima. A gente estudou junto. E eu fico muito feliz em estar dividindo esse momento com ela, né? Ela é fisioterapeuta e tem especialização em fisioterapia hospitalar. Então ela tá de frente já com o problema, tá vendo algumas realidades e ela vai trazer exatamente essa realidade para a gente, né? Então vamos dar só mais uma tolerânciazinha aí de 2 minutinhos para as pessoas entrarem. E enquanto isso, gente, quem tiver dúvidas sobre isso, né, a perspectiva do profissional da saúde diante do coronavírus, já vai nos mandando, já pode até mandar aqui na nossa live, que aí eu vou separando para poder fazer para a Mônica no decorrer da nossa live, beleza? Então vamos esperar só mais 1 minutinho, que ela já mandou o convite aqui, que aí é o tempo que ela entra e eu aceito. Doutor Porto, doutor Marcos, pai do meu sócio, Vitor Bona, Lucas, todo mundo aqui. Inclusive, só aproveitando o ensejo, vai ter live com o doutor Porto, né? Na quinta-feira, a gente vai tratar sobre um assunto de direito condominial. As pessoas que tiverem interesse em ouvir sobre o tema, o doutor Porto vai estar falando para vocês sobre essa temática, sócio do escritório BPRS. Então agendem aí, gente, na quinta, direito condominial aqui no BMS. Letícia Reis, obrigado, Letícia. Eu vou aceitar a Mônica, né, que já deu nosso tempinho de tolerância. E aí a Sofia, do Imobiliária, muito conhecida em Teresina. Boa noite, Sofia, Alessandra, Blenda. Vamos lá. Já mandei aqui para a Mônica. Olá, boa. Boa noite, Mônica. Tá me ouvindo bem? Tá bom o áudio, o meu tá bom? Tá ótimo. O Pronto. pessoal que estiver ouvindo aí também, gente, vocês podem Se não também sinalizar. Eu tô te ouvindo. Deu uma cortadinha, mas faz parte, né? pronto. Mônica, eu estava aqui explicando, né, esse interesse do escritório em estar promovendo essas lives também com vocês, com os profissionais da saúde, né, uma vez que
o mundo, não só no direito, ele está sendo mexido, né? E quando eu digo mundo, principalmente na área da saúde, né? Os profissionais da saúde, eles estão sendo impactados diretamente com a pandemia. E a gente trouxe uma live na semana passada, essa live foi com a Diaponira, assistente social, e ela trouxe basicamente como que está funcionando o SUS, Sistema Único de Saúde, e qual o plano de contingência que o prefeito, né, que o Estado tem adotado para a pandemia. Considerando essa live, a gente achou pertinente trazer um profissional para mostrar como que o profissional vê o que está acontecendo, como que ele sente isso, né, e a perspectiva dele diante do que está acontecendo. Obviamente, a gente vai restringir o nosso foco à sua vivência em Teresina, já que a sua atuação é em Teresina, na capital, né? Mas penso que essa abordagem ela também respinga no Brasil, né? Uma vez que os dados do coronavírus ele é um dado nacional e não somente um dado regional local. E eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse novamente, né? Já dei uma pincelada rápida e já puxar o gancho para a gente não perder muito tempo de como que funciona, qual a função, digamos assim, qual a importância do profissional da fisioterapia diante da pandemia, né? Mostrar a realidade do fisioterapeuta, já que você é fisioterapeuta, e qual a importância do fisioterapeuta na pandemia, nesse problema que a gente está passando. Então é com você. Boa noite novamente. Boa noite, mais uma vez. Agradeço o convite, né? Como o Paulo Vitor já disse, né? Eu sou fisioterapeuta, formada pela Faculdade AESP e especialista em fisioterapia hospitalar pela Faculdade Inspirar. Como o Paulo Vitor disse, né? É de suma importância que a gente coloque aqui a importância do profissional de fisioterapia nessa linha de frente, né? De tratamento de tratamento do paciente do Covid-19. Né? Muitas vezes, né, é citado, né? Médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Né? Mas eu venho aqui, né, falar também dos demais profissionais de saúde que complementam, né, essa linha de frente. Né? Venho falar do fisioterapeuta, mas também de outros profissionais, né? Psicólogos, né? Biomédicos, né? Biomédicos, exatamente, que auxiliam também, né, no tratamento desses pacientes. Então, como fisioterapeuta, eu venho dizer, né, que nós somos de suma importância, já que essa doença acomete, né, principalmente o sistema respiratório. Né? Nós somos importantes dentro desse tratamento, porque muitas vezes somos nós os responsáveis por avaliar, né, exames complementares, né, como a gasometria, que fala a gasometria ela nos traz análise dos gases do sangue, né, como oxigênio e gás carbônico. Né, os distúrbios que podem haver, né, nesses gases e a tomografia, né, que é um exame de imagem que também ajuda no diagnóstico. Mônica, sim, acho que travou. Acho que deu uma travada Tá voltando. Opa, tá voltando. Voltou, Mônica. Pode continuar. Eu não sei como foi que cortou, mas eu estava falando sobre a questão do exame de imagem. Né? Então, nós somos responsáveis por sempre analisar diariamente, somos nós os profissionais responsáveis, né? Auxiliar o médico, né? Em que conduta tomar, por onde caminhar naquele dia, com base nesses exames. Né? Então, assim, o médico sempre necessita, né, desse caminhar junto, né? Caminhar junto do fisioterapeuta. Bem como,
né? No momento também, quando o paciente está num estado crítico, que é necessário a intubação, né, do paciente, em que a gente também se faz necessário para ajuste, né, de parâmetros do ventilador, para auxílio realmente no momento da intubação, já que no momento da intubação gera, né, aerosóis, que é justamente por onde acontece, né, essa contaminação. Então, por isso, né, a gente vem falar sobre também a importância do fisioterapeuta, né, à frente desse tratamento. É importante, Mônica, você mencionar isso, porque assim, a doença, eu não sou profissional da saúde, né, eu sou advogado, mas pelas notícias, a doença, ela é uma doença eminentemente respiratória. Sim. E, né, então assim, como tu estava mencionando, vocês fazem, por exemplo, o ajuste do ventilador no caso de intubação, não é isso? Exatamente. Em casos críticos, né, o paciente necessita, né, ser entubado e levado à ventilação mecânica. Essa ventilação mecânica é, obviamente, durante a contaminação. A pessoa está contaminada, ela vai para a UTI e aí ela é submetida à ventilação mecânica. Exato. Só também que tem outra coisa interessante. O pós-UTI, a pessoa teve uma melhora, né? Sim. E, eventualmente, o fisioterapeuta ele vai fazer um trabalho de fisioterapia respiratória. Eu queria Sim. que tu comentasse um pouco sobre a questão. Eu até não comentei disso antes, né? Que, na verdade, existem 2 locais de atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar, né? Que é na UTI, que é onde esses pacientes críticos ficam, né? Que precisam de cuidados intensivos, né? Cuidados específicos. E o atendimento fisioterapêutico nas enfermarias e apartamentos, né? Que é onde hoje eu atuo, né? Hoje eu fico no atendimento de pacientes que estão internados em apartamentos e enfermarias, né? Eu trouxe ao Paulo Vitor que eu não tive ainda a realidade de atender, né, pacientes diretamente confirmados, né, do coronavírus. Mas eu vejo essa realidade todos os dias, né, por conta de colegas que já estão lá, né, já estão lidando com esses pacientes. Mas o que o Paulo Vitor vem dizer é que o pós, né, após ele sair dessa unidade de terapia intensiva, ele necessita que esses cuidados, né, sejam continuados para que ele evolua para uma alta hospitalar, né, para que ele saia do hospital. Então, assim, a nossa atuação lá fora, claro, né, ainda com todos os cuidados, é justamente melhorar esse padrão, né, respiratório que foi comprometido, né, lá atrás. E assim, em se tratando do paciente com Covid-19, a gente tem toda uma cautela, né? Porque a gente necessita, né, que os pacientes não gerem aerosóis, né? É claro, e o que é gerar aerosóis? É a gente estimular, por exemplo, tosse, né? Fazer com que existam gotículas. E é justamente através dessas gotículas, né, que está a contaminação direta, né? Digamos assim. Por exemplo, se a gente está lá e a gente faz manobras respiratórias naquele pulmão e o paciente tosse, é um risco maior, né, para quem está ali atendendo. Então, assim, a gente vai fazer, mas protocolos foram adotados, né, para o tratamento desses pacientes. Geralmente a gente utiliza-se de várias técnicas, né? Mas uma das técnicas que a gente utiliza muito no hospital é a ventilação não invasiva, mas que nesses pacientes a gente não evita-se fazer justamente por, né, gerar esses aerosóis que são os maiores causadores, né? O maior. É como se eu. Para ser mais clara, é como se fosse a maneira mais fácil de se, né, contaminar através desses aerosóis. E, Mônica, eu até vou fugir um pouco da pauta aqui, porque achei interessante uma informação.
Você disse que vocês tiveram uma espécie de protocolo para seguir para paciente de Covid. Eu queria só que tu explicasse basicamente se esses protocolos, quais são eles, pode dar até exemplos de dois ou o tanto que você quiser, e se esses protocolos eles são os treinamentos que foram dados para os profissionais da saúde, uma vez que tem muita gente entrando no hospital que às vezes nem tem tanta vivência para a situação, né? Então, o protocolo que você diz é o treinamento para trabalhar, ou o protocolo é outra coisa que vocês, profissionais, devem fazer? Não, na verdade, os protocolos, Paulo Vitor, que eu falo, são protocolos são que todos os profissionais de saúde, independente de ser de Teresina ou não, do Brasil ou não, do mundo, são, né? Eles são seguidos, né? E os treinamentos, né? Hoje em dia eu posso falar sobre treinamento em relação à paramentação, né? Porque, na verdade, treinamentos são feitos por instituições. Eu não falei no início, mas eu trabalho numa empresa privada, né? Então, assim, cada hospital vai ter um treinamento, né? É claro que a gente, baseado em outros vídeos, em outras aulas, em outros, né? Em outras orientações, a gente vai tentar fazer o nosso treinamento para, por exemplo, paramentação, desparamentação, entendeu? Então, assim, o treinamento é feito por cada instituição, mas os protocolos são, né, os que são realizados. Por exemplo, isso que eu lhe disse, né, de não utilizar VNI, é um protocolo que foi instituído, né, já desde quando se iniciou, né? A contaminação sobre o vírus. Pronto. Mônica, tem até uma pergunta que eu acho que é legal. É do Porto? O Covid-19 causa dano permanente aos pulmões? Porto, não vou te dizer que é um dano permanente, né? Até porque a gente está trabalhando justamente para tentar resolver o que a gente consegue enxergar de dano que a gente já conhece, né? Quando eu falo que a gente observa alterações, né, em exames como a gasometria, a tomografia, são esses distúrbios que a gente vai tentar corrigir, né, para que o paciente consiga melhorar de uma forma geral, né? E aí a gente vai tentando auxiliar para que esse paciente tenha um tratamento positivo, né? Uma evolução positiva. Então, assim, eu não posso te afirmar que ele vai ter um dano permanente, né? Mas provavelmente ele tenha danos que sejam difíceis da gente tratar, né? Mas não impossíveis, né? A gente tem o caso aí do Marcelo, né? Que ele fugiu até de alguns protocolos, porque geralmente o protocolo de intubação na ventilação mecânica mais ou menos era-se de 14 dias, né? E ele não passou isso tudo na ventilação, né? Até porque foi se instituído também medicações, né? Logo de imediato para ele, né? Então, assim, na verdade, a gente percebe, eu vi algumas entrevistas dele, né? Depois que ele apresenta, né? Ainda um pouco de cansaço, mas justamente por isso o profissional, por exemplo, da fisioterapia, depois até na casa, se faz necessário, né? Justamente para tentar reverter esse quadro, né? Fazer com que ele venha a melhorar ainda mais. Porque a fisioterapia, ela é importante no ambiente hospitalar, mas muitas vezes ela se faz necessária no ambiente domiciliar também. Que é aquela realidade que a gente está falando, né? A fisioterapia antes, durante e depois, né, do Exatamente. Covid. Mônica, então, o protocolo nesse caso é como se fosse um conjunto de regras que o profissional tem que seguir para o tratamento do paciente, E, né? na verdade, é como se o protocolo fosse um conjunto de ideias vistas por vários profissionais, né? Show, Médico, show. fisioterapeuta, Perfeito, os que perfeito. foram estudando, né? E aperfeiçoando Perfeito, algumas técnicas. perfeito, perfeito. Aí você comentou aí que eu acho que é até um dado interessante,
que é a paramentação, que vai entrar justamente em uma das realidades que a gente tem acompanhado muito nos meios de comunicação, que é os EPIs. Sim. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o que está acontecendo, o que é um EPI, o que é uma paramentação, como que um profissional da saúde está lidando com essa situação. Vocês tiveram restrição do uso do EPI, vocês estão sendo assistidos com o uso do EPI. Então, assim, traz uma abordagem generalista para a gente sobre o EPI e paramentação, só para a gente entender basicamente como que está funcionando isso. Tá, certo. Sobre essa questão dos EPIs, né? A gente vê muita coisa, né, nas reportagens, na mídia, né? Eu vou falar da minha realidade, né? E assim, quando começou essa questão, né, de como agir diante dessa pandemia, né? A gente precisou olhar para de um modo geral, né? Como que isso vai funcionar agora, durante e depois, né? Então, assim, o hospital onde eu trabalho, né, teve a decisão de reduzir a questão do uso de insumos, né? Porque surgiu a possibilidade de surgiu a dúvida, né? Será se esses EPIs vão ser suficientes, né? Se esses insumos que nós temos no hospital vão ser suficientes. Então, assim, porque antes era muito à vontade, né? Eu vou usar eu particularmente, né, utilizava-se duas máscaras. Eu amarrava uma na outra e utilizava duas máscaras no meu plantão, né? E isso, inclusive, foi até depois dito que talvez o risco de contaminação é até maior. Não entrei ainda nesse, né, para entender o porquê. Mas eu venho dizer que foi de importância que o hospital tomasse essa medida, porque muitas vezes os acompanhantes, por exemplo, dos pacientes que estavam internados, chegavam-se num posto e dizia: me arranja uma máscara, né? E a gente arranjava várias, não era só, muitas vezes a gente dava mais de uma, né? Então, assim, o hospital optou por reduzir mesmo, né, a entrega desses insumos. Mas eu venho falar principalmente da máscara, que hoje em dia é algo que está sendo utilizado assim, né? Muitas vezes a gente até diz, né? É ótimo que se utilize, mas da forma adequada, né? Então, o hospital decidiu, né, que ia ser limitado mesmo, né? Por plantão, nós temos direito a duas máscaras, mas isso eu falo dos profissionais que não estão em contato direto com os pacientes, né, da área COVID, né, confirmados. Então, assim, eu que estou lá fora, que não tenho ainda contato com esses pacientes, eu uso apenas a máscara cirúrgica, né? Aí eu venho falar sobre a paramentação e a desparamentação, né? Existe uma sequência, né, de como se paramentar e como se desparamentar. Eu vou falar rapidamente, né? Talvez alguns não saibam o que seja, né? O que é por exemplo, na paramentação, né? Inicia-se colocando o propé, que é como se fosse uma bota, né? Depois o macacão ou o avental. Em seguida, se coloca isso sempre entre um equipamento e outro, sempre higieniza-se as mãos. Inicialmente, higieniza-se com água e sabão, né? E aí inicia com o propé, depois do propé, higieniza com álcool em gel, depois macacão ou avental, higieniza com álcool em gel novamente as mãos, depois a máscara N95, higieniza-se as mãos novamente, a máscara cirúrgica por cima, né, da máscara N95, a touca, né, ou o gorro, em seguida, ou óculos, não esse óculos que quem necessita utiliza, o óculos mesmo, né, que é utilizado para
paramentação hospitalar, ou a viseira, né? Ou você usa no hospital em que eu trabalho, a gente utiliza a viseira, né? E sempre, como eu disse, né? Entre um equipamento e outro, higieniza-se as mãos. E depois da viseira, as luvas, a luva cirúrgica, né? E a desparamentação. Tira-se primeiro as luvas, aí o porquê dessa preocupação, né? Da paramentação e desparamentação. Geralmente a preocupação vem com a desparamentação, que é o momento em que as pessoas dizem que a gente corre o maior risco, porque todos aqueles equipamentos entraram em contato, né? Com secreção, podem entrar, né? Em contato com secreção, com aerosol. Então, sempre a gente tem que ter esse cuidado, né? De retirar a luva, tipo, colocando-se os dedos por dentro da luva, para não se colocar na parte externa, né? Não tocar na parte externa. Então, coloca-se o dedo por aqui, né? E a outra para não tocar nessa parte externa da luva. Então, se tira luva, viseira, avental, gorro, máscara. E por último, o propé, que é, né, e aí tem toda lá, toda delimitada, né? Área limpa, área suja, nas áreas que são denominadas áreas COVID, né? Nesse hospital. Então, né, voltando aqui sobre essa questão da redução dos EPIs. Lá, a única coisa que foi reduzida ou regulado, né, para uso foi a máscara cirúrgica. Né? E eu venho falar de algo que eu até conversei antes com o Paulo Vitor sobre algo que foi pertinente para toda a movimentação do hospital. Né? No hospital, logo que se instituiu essa questão, né, da pandemia e tudo, das medidas a serem tomadas, foi restringida a questão de visitas de um modo geral, né, no hospital. Né? A partir do momento que se instituiu, que, né, o vírus já estava, né, na nossa cidade, foi determinado no hospital em que eu trabalho, né, que as visitas seriam restringidas, porque quem está em apartamento lá tinha liberdade, né, para entrar e sair de um certo horário até outro horário. E hoje em dia não, né? O paciente fica apenas com um acompanhante e quando ele só pode existir a troca, né? De acompanhante por acompanhante. Não pode mais ter visitas exageradas, né? Aí eu volto a falar sobre a realidade do COVID. Né? Os pacientes confirmados ou suspeitos de COVID não são autorizados visitas, né? E nem mesmo acompanhantes, salvo os que são dependentes, porque só fica lá os profissionais, realmente. E os profissionais não têm como ficar direto com o paciente, né? Por exemplo, paciente que é deficiente auditivo ou totalmente dependente, né? Ele necessita que alguém fique lá, mas esse que vai ficar lá está totalmente paramentado. Né? Mas, de modo geral, os pacientes não são acompanhados por familiares, né? Ou cuidadores. Isso eu falo da realidade de apartamento. E na UTI realmente já não tem acompanhante. E as visitas também não acontecem. O boletim é dado para o responsável, o familiar, por telefone. O familiar vai à recepção, aí a recepcionista liga para o médico, né? E o médico passa o boletim por telefone, né? Justamente para reduzir a utilização dos kits, que são poucos. Aí sim eu acho que isso é pertinente a gente falar. Realmente a gente tem poucos kits, né? O que se é falado na mídia é isso, que a gente precisa, né, ter uma regulamentação de quem vai usar, porque senão se todo mundo quiser entrar lá, ele vai ter que usar o kit, entendeu? Então é realmente necessário que exista Controle, né? esse controle, exatamente. E, Mônica, uma pergunta interessante sobre a paramentação da diaponira. Existe uma sala específica para paramentação e desparamentação? Sim, foi quando eu falei de
existe uma área delimitada, que é justamente uma sala onde se realiza a paramentação e a desparamentação. No momento da desparamentação, existem uns hampers, que é como se fossem os lixos, né? Mas cada pessoa, quando vai se desparamentar, ela abre o seu próprio saco para colocar a sua própria roupa, porque esses aventais, os macacões eu não lembro, porque a gente usou bem no início, né, dessa fase, mas os macacões são permeáveis, então eles são, é como se Os eles fossem, aventais, né? isso, eles são reprocessados para que seja utilizado em um outro momento. Ah, legal, legal. E, Mônica, só para tu falando assim da que a doença ela é altamente contagiosa e o que tem sido divulgado é verdade com relação ao contágio, né? Então, assim, vocês Sim, têm passam álcool várias vezes no corpo durante a montagem, digamos assim, né? Então, só para a gente entender como o contágio do coronavírus ele é rápido, né? Principalmente para muito, vocês que estão bem à frente da situação, né? muito. Exatamente, Paulo Vitor. Ó, aqui É, o é povo está fazendo uma pergunta, Mônica, ó. É verdade que exercícios respiratórios evitam que o vírus afete o pulmão de forma mais grave? Isso é verdade ou mito? Na verdade, não é nem que, né, eu não vou falar que é mito, né? Não, ele fala assim, é verdade, que evitam que o vírus afete o pulmão. Talvez ele não evite que o pulmão afete da forma mais grave, mas ele vai te auxiliar, por exemplo, quando a gente fala o Marcelo foi de uma forma positiva, talvez por ele ser jovem, se ele era praticante de atividade física ou não, né? Mas alguns é porque assim é complicado eu te dizer isso porque nem todo mundo sabe como realmente fazer esses exercícios respiratórios, entendeu? Sim, É, sim. vídeos correm, né, pela mídia, né, pela internet e tudo. Alguns são positivos, né? Mas até que ponto, né? Será se eu vou fazer da forma correta, se não orientado por um profissional, entendeu? É pertinente a sua pergunta, mas eu acredito que se a gente é praticante de atividade física, consequentemente a gente trabalha essa área cardiorrespiratória, entendeu? Então, assim, a gente vai estar preparado, né? Mas é claro E, que cada Mônica, indivíduo vai apresentar de uma forma diferente mesmo. sim, Xuxó, antes da gente falar dessa pergunta da Tamis, que é interessante, eu já vou até puxar um assunto legal, assim, que foi o que até comentei com você. O contágio da doença, ela é muito rápido, né? É um grau muito elevado de contágio. E aí eu queria que tu explicasse um pouco como que começou é, a pandemia no sentido de infecção, porque hoje tem uma ideia de infecção comunitária e não comunitária, né? Esse termo comunitário e não comunitário é o quê? Isso, É, entendeu? entendi. Na verdade, Paulo Vitor, quando se iniciou todas as medidas, né, protetivas, tipo, vamos ficar em casa. Primeiro de tudo foi vamos parar com as aulas, né? Que eu acho que foi as primeiras coisas que foram paradas. Nesse momento, a gente só conseguia é, acreditar que aquele paciente podia estar com o coronavírus quando ele, por exemplo, tinha contato com pessoas que viajaram para fora, que é onde a gente sabia, né, que estava já a doença instalada, né? Então, assim, a gente se preocupava quando um paciente apresentava sinais de síndromes gripais, né, sinais de gripe, mas logo a gente se questionava, né? Esse paciente viajou para fora do país, ou ele teve contato com alguém que viajou, né? Então, assim, o início era muito incerto, né? E quando isso que você falou da infecção, hoje nós estamos no estágio da doença que a gente fala, como você citou aí, infecção comunitária. O vírus hoje está instalado no nosso estado, né? Na nossa cidade. Se a gente
quiser ser mais preciso, no nosso bairro, né? Então, assim, o vírus está aí no ar. Então, essa infecção comunitária é justamente isso, né? E aí é onde a gente tem que falar. Não dá ainda para relaxar sobre essa questão do isolamento social, né? Justamente porque... e eu até acho que a gente necessita, né, voltar aos poucos às atividades, mas que a gente permaneça ainda com esses cuidados muito mais intensivos se a gente for começar a abrir para essas atividades, né? Principalmente, né, do uso da máscara, já que é um vírus e ele está aí no ar, né? Da lavagem das mãos. Por que, Mônica? Por que se fala, Mônica, tanto na lavagem das mãos? Porque a partir do momento que minhas mãos estão sujas e não higienizadas e eu toco o olho, que é uma superfície, boca, nariz, então tudo isso faz com que eu facilite essa infecção, né? Então, o que o Paulo Vitor está querendo falar aí é justamente sobre isso, que o vírus está no ar, né? Então, agora qualquer um, seja ele de risco ou não, seja ele do grupo de risco ou não, ele pode sim, né, ser infectado. Aí, o que é que diferencia? Eu posso ser um paciente que vai apresentar os sintomas ou ser assintomático. Por isso, eu não apresento sinal, mas eu posso estar com o vírus, entendeu? Sim. Ó, Mônica, tem um terapeuta na reabilitação respiratória após deshospitalização do paciente. Eu estou vendo aqui que a pergunta do Lucas, né? Tá tendo necessidade E de terapeuta na reabilitação respiratória? Quando eu falei do pós, eu falo de um modo geral, sabe? Da profissão mesmo. Que a gente sabe que muitas vezes quando o paciente tem complicações respiratórias graves, ele necessita, né, da fisioterapia pós-hospital, né? Então é justamente, eu não tenho como te dizer se tá tendo necessidade para os pacientes com COVID, né? Até porque a gente não tem ainda tantos casos, né, confirmados e que tiveram acesso, por exemplo, ao hospital. E eu falo da minha realidade mesmo, que como unidade privada não tem tantos casos assim, né? Como eu até comentei com o Paulo Vitor numa conversa antes, que existem hospitais da rede pública em que a gente termina não tendo, né, total informação, mas que tem, né, muitos casos. Então, assim, a gente não chega a ter esse contato para saber se os pacientes estão tendo. Provavelmente tenham, né, necessidade em casos graves, como eu já citei aqui, né? Porque muitas vezes tem casos mais leves, né? E é como, eu acho que eu não falei, mas assim, infelizmente não tem como testar todo mundo, né, que tem sintomas, porque não tem teste para todo mundo. verdade. Por isso a questão da infecção é comunitária, né, Mônica? Às vezes a pessoa não tem um teste e está infectada, né? Então, Exatamente. por isso o risco Apresenta, da... não manifesta, né, os sintomas. Exato. Por isso o reforço das pessoas continuarem fazendo o trabalho delas, continuarem se higienizando, continuarem em casa, né? Então, eu acho que essa informação ela é muito importante. Aí agora eu só queria entrar na pergunta da Tamires, que ela Pois fez ela anteriormente. até falou, olhou aqui, mas não lembro. Ela fez, Era alguma coisa ela de fez o intubação. seguinte: e quando o paciente precisa ser intubado, há profissionais suficientes preparados para realizar esse procedimento? Tamires, não é nem que suficientes, eles se fazem necessários realmente, né? Hoje em dia, nesse procedimento da intubação, faz-se necessário, né, a presença do médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico. Por quê, Mônica? O médico ele é o responsável pela intubação, o técnico é responsável muitas vezes para técnico e enfermeiro, né? Eles são responsáveis por vias de acesso medicamentoso, né? Tanto o acesso venoso,
né? Ele é responsável por administrar essas medicações no momento, né? Porque esse paciente é curarizado, né? É como se ele entrasse num processo de parada para evitar, né? O gerar aerosóis, né? Então, assim, Sim, é sim. necessário que ele seja curarizado para que seja feita essa intubação. E é justamente por isso que existem os protocolos, né? Que eu falei lá no início, né? Tipo assim, o fisioterapeuta também está lá preparado porque ele é necessário para clipar, né? O tubo no momento de que é intubado até ser instalado o ventilador, né? Então, assim, tudo isso foram feitos realmente estudos, como eu disse antes para o Paulo Vitor, né? E eles, todos que estão lá hoje, né, são preparados, né? Estão amparados nesses protocolos, realmente. Interessante a informação, Mônica. E aí, assim, com relação à questão da quantidade de profissionais, está havendo uma convocação pelo governo do estado, né, justamente desses profissionais da saúde. Eu queria só que tu falasse brevemente sobre o que tu sabe sobre isso, se já está havendo a convocação, como que é o alocamento, enfim, Uhum. basicamente isso, entendeu? Na verdade, por conta realmente, eu acredito que os governantes, né, estão tentando se precaver, né, justamente porque a gente não sabe como vai ser o amanhã com essa pandemia, né? Então, assim, foi realmente lançado-se um edital para que fosse realizado inscrições, essas inscrições foram feitas. Eu não sei ao certo há quantos dias com quantos dias tem que isso foi se iniciado, esse processo, né? Mas eu até, de certeza, eu sei que essa lista de convocação saiu no início dessa semana, né? Então, assim, foi feito, né? Eram feitas assim, inscrições com análise de currículos, né? E esses profissionais foram selecionados, né? Dependendo das suas qualificações e experiências. E aí foi, né? Mandado documentação Perfeito. e agora eles foram. Existe essa lista de convocação. E esses profissionais serão alocados, né? Públicos, né? HGV, Hospital da Polícia, que vai ser também referência, Natan Portela e Hospital Infantil. Acho que são esses quatro os hospitais de referência aqui no nosso E estado. Mônica, tem uma pergunta da Letícia que eu acho que é até interessante que a gente passou, Letícia Reis. Uhum. Qual a maior dificuldade que você percebe em relação ao tratamento do Covid-19? Ai, repete aí, Paulo Vitor. Qual a maior dificuldade que você percebe em relação ao tratamento do Covid-19? Ai, na verdade, assim, tem muito medo realmente, né? Assim, porque é como eu disse, né? É muito rápido, é muito fácil se contaminar, né? É tipo, uma secreção, ela já é suficiente, um respinguinho já é suficiente. Então, eu acredito que a maior dificuldade mesmo é lidar, né, com o medo, que eu acho que não é só nosso, não é só nosso profissional de saúde por entender talvez um pouco mais, por estar ali, né, realidade, batendo de frente com a realidade. Mas eu acho que, particularmente, eu acho que a maior dificuldade é o medo, é lidar, né? Medo, quando eu falo, é um invisível, ainda é incógnito, né, para todo mundo essa doença. Não há ainda medicação aprovada, vacina, né? Tudo isso, entendeu? Então, eu acho que é justamente o medo mesmo, a dificuldade maior, é lidar com Eu o acho que medo. Eu acho que foi até a mesmo responde já a pergunta que ela fez em seguida. Como você se sentiu, como você se sente, né, em ser profissional da saúde com a atuação hospitalar nesse momento de pandemia, né? É. Já responde. E também tem, e eu até venho falar que
a gente sente esse medo, mas tenta buscar um ponto de equilíbrio para tentar seguir, até porque a gente é a única classe que não pode recuar, né? Que não pode ficar em casa, que não pode parar, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E, Mônica, com relação... Pois é, a pergunta até é dele, mas eu vou te fazer até uma observação. Muito tem se visto na televisão, nos meios de comunicação, a orientação da OMS, né, do ministro da Saúde, enfim, a orientação dos profissionais da saúde que as pessoas permaneçam em casa pela questão do colapso no SUS, né? Sim. Eu queria que tu comentasse como que seria esse colapso, aonde que estaria o colapso, por que é importante as pessoas ficarem em casa, por que é importante as pessoas seguirem as orientações, e aí a gente passa para a pergunta do Lucas em ato contínuo. Na verdade, quando se fala em colapso, eu até comentei com vocês sobre isso, sobre essa questão do colapso, porque o ministro, né, da Saúde falou-se, né, que se realmente a gente relaxar nessa questão do isolamento social, no fique em casa, que tanta gente se diz, se a gente relaxar em relação a isso, essa infecção comunitária que já existe, ela pode, né, se tornar ainda maior, né? É como se ela atingisse um número maior de pessoas, né? Porque hoje ela já está atingindo, né, algumas pessoas, mas ela, se a gente relaxa nessa questão do isolamento social, a gente tem um número maior, né, de pessoas contaminadas. E o colapso, quando se fala em colapso tanto se a gente fala de SUS, porque é justamente, né, onde serão mais, onde a procura será maior, né? Então, assim, eu acho que esse colapso vai existir se as pessoas realmente não se conscientizarem, né, de ficar em casa ou de realmente, ou pelo menos, né, manter as medidas protetivas, né? A higienização das mãos, a utilização das máscaras, né? Então, assim, o colapso é justamente porque os hospitais não vão suportar a quantidade de infectados, né? Não vão ter onde alocar. Porque a partir do momento que a gente se torna maior esse número de infectados, consequentemente, a gente vai tornar mais graves, né, os pacientes. Então, assim, a gente vai precisar de mais leitos de UTIs, e aí aonde é que a gente vai ficar? Né? Se países de primeiro mundo, né, tem milhares de mortes, né? Então, assim, a gente precisa realmente se conscientizar de que é grave, né, essa doença. Aí essa pergunta do Lucas, eu acho ela até bem pessoal, assim, né? Na pandemia, muitos profissionais da saúde abandonaram seus empregos. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, eu até li e vi, né, que ele falou isso aí, mas eu volto até a falar sobre a questão do medo, né? Porque é novo, é incógnita. E alguns profissionais de saúde, eu enxerguei essa realidade no hospital, enxerguei, mas também vejo, né, muitos que estão ali dispostos, né, a realmente fazer jus ao juramento que foi feito, né, por todos nós dos profissionais de saúde, né? Então, assim, que realmente o que eu vejo é que os profissionais de saúde ainda assim, mesmo correndo risco, estão lá, né, para dar realmente, usando um termo, dar a cara a tapa realmente, né? Mas infelizmente, como não só os profissionais de esse lado aí, o abandono, né, das profissões. É verdade, a sanidade mental. E, Mônica, eu vou te passar duas perguntas agora, aí antes da gente entrar, falta 10 minutinhos, passa muito rápido, muito rápido. A gente está A chegando gente na conclusão de que live tem que ser mais de 1 hora, entendeu? E aí a gente pode passar para os nossos apontamentos finais. Ó, a pergunta do Everton por quanto tempo posso usar a mesma máscara
e da diaponira e os cuidados ao chegar em casa. Como profissional de saúde, você segue algum protocolo? Certo. A pergunta do Everton. Geralmente, o que é orientado no hospital é por 4 horas. 4 horas a gente pode utilizar a mesma máscara, né? E a retirada da máscara é sempre pelas laterais, né? Sempre tirar por aqui, não tocar essa região externa da frente, né? Que é onde fica, né? As secreções e tudo. Até 4 horas. Até, Mônica, tem naquela produção de máscaras de tecido, né? Que elas Sim, podem ser que são reutilizadas, laváveis, né? né? Exatamente. Lava e Aí, tal. a N95, que é a utilizada para assim, dando a orientação de usar até 15 dias. Você usa hoje a N95, não a cirúrgica, que todos vocês usam. Né? A Sim. N95 a gente usa hoje, aí depois a gente guarda ela num envelope de papel e ela pode ser utilizada até 15 dias. A pergunta da diaponira. Os cuidados ao chegar em casa, como profissional de saúde, segue algum protocolo? Hoje, depois que se instalou essa pandemia, eu tenho realmente um protocolo. Antes eu não tinha, né? Então, hoje, né, eu utilizo uma roupa, eu saio de casa com uma roupa normal para trabalhar, mas eu levo uma roupa em que eu troco no hospital. Eu troco essa roupa no hospital, atendo com ela, mesmo eu não estando lá na área Covid, tá bom? Então, eu troco essa roupa no hospital, uso ela para o atendimento. Quando eu finalizo o atendimento, eu tiro essa roupa, visto a mesma que eu cheguei no hospital, e essa roupa eu trago todos os dias para casa, lavo ela e jaleco, né? E no dia seguinte eu uso, né, ela lavada. Né? E em casa também, eu moro em apartamento, né? Então tem uma área suja, né? Tipo, na porta da minha casa tem um tapete e eu deixo sapato lá e é onde eu uso o mesmo sapato desde quando se instalou a pandemia, né? Então, mais ou menos o meu protocolo é esse. Em casa, tiro a roupa, já tomo banho, né? A orientação que se dá é lavar o cabelo todos os dias, né? E, enfim, o protocolo que é dado para todo mundo, mas como profissional, hoje o protocolo que eu uso é essa roupa mesmo, né? De lavar todos os dias, troco no hospital e trago para casa todos os dias para lavar. Interessante. Mônica, a gente falta só 7 minutos para encerrar, Uhum. né? E aí eu queria que você trouxesse aí a sua perspectiva, né? Afinal, o nosso tema, a sua perspectiva enquanto profissional da saúde, enquanto fisioterapeuta, enquanto estudante, que está à frente do problema, que está sentindo na pele o problema. Qual a mensagem que você tem para transmitir para as pessoas que estão nos assistindo? Né, uma mensagem aí positiva, uma mensagem reflexiva, enfim, o que você tem a agregar nesse momento para a gente encerrar a nossa live? Ai, gente, eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, todo mundo que esteve aqui. Pedir desculpa se a gente não conseguiu responder tudo, que eu acho que teve outras perguntas e a gente terminou deixando passar, né? Mas é como foi dito pelo Paulo Vitor, é um tempo curto e termina surgindo várias dúvidas. A gente vai falando e vocês vão tendo dúvidas, né? Mas hoje a minha perspectiva como profissional de saúde, né? Eu acredito que os governantes tiveram ações plausíveis e eu acredito que por isso a gente ainda está, né, num quadro aceitável, né, dessa doença. Né? Eu acredito que a gente não tem dados alarmantes, né, não tem números tão alarmantes, né, de óbitos. Infelizmente, a gente, como eu disse antes, não tem teste para todo mundo, mas eu acredito, como profissional que estou lá à frente e por todos os cuidados que a gente está tomando dentro do hospital, que eu espero, né, por estar vendo todo esse cuidado, toda essa preparação, porque realmente a gente se preparou para esse avalanche, né? Então, assim, eu acredito que isso não vai para frente, né? Eu acredito que até
até que a gente chegue a números exorbitantes. Eu tenho certeza que esses estudiosos vão encontrar, né, uma maneira, uma medicação, né? Então, assim, e acredito, acima de qualquer coisa, né, que Deus é responsável por todas as coisas, né? Ele é o dono de tudo. E eu acredito que isso vai ser, né, cessado da melhor maneira, né? Então, quero realmente reforçar, né, o pedido de que quem pode ficar em casa, que fique em casa, cuide dos seus, né? Porque realmente não são só os que estão na área, né, do grupo de risco que são passíveis de pegar a doença, né? Todos nós somos. Então, assim, que realmente a gente obedeça, né, o que está sendo orientado, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelos nossos governantes, que hoje são as pessoas, né, que estão acima, né? Então, assim, que a gente possa realmente, né, manter até onde se for necessário. Então, é isso. Voltou. Eu agradeço também ao convite do Paulo Vitor. Na verdade, eu não vou encerrar a live, eu vou encerrar a live com você aí do outro lado. Geralmente a gente cancela, mas eu acho interessante, eu vou encerrar contigo aí para agradecer, né? A gente se compadece muito com os profissionais da área da saúde, a gente entende muito a importância desses profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, técnicos, né, da área da saúde, farmacêuticos, enfim, Sim, todo o pessoal da área da saúde que estão à frente, né, cuidando da gente indiretamente ou diretamente, né? A gente quer deixar aqui os nossos agradecimentos e informar para a Mônica que dar essa força, né? Que eu acho que por mais que esteja melhorando, a gente tem que estar preparado para tudo, né? E eu acho que ela passando uma mensagem positiva enquanto profissional para a gente, automaticamente a gente encara isso como algo positivo, com certeza. Então, sim. obrigado pelo sim, né, da live. É uma coisa nova para todo mundo que está fazendo, inclusive para a gente do escritório, mas que a gente percebe no decorrer da live que vai passando e a gente vai tendo um bate-papo, né? Bem interessante. E Legal. aí, Mônica, para encerrar, falta 2 minutinhos, eu vou esperar a live cair, gente, porque a gente fala muito. É só informar para todo mundo que amanhã e na quinta-feira a gente vai ter live também, tá? Vamos falar de assembleias virtuais, vamos falar de direito condominial também, de forma geral, quais as mensagens e ensinamentos que a gente tem para transmitir para a galera que da sociedade condominial, você que tem um apartamento, mora em condomínio, é interessante a live, né? Pronto, estarei E lá. ótimo. E agradecer todo mundo que esteve presente, muita gente boa aqui, amigos nossos, Mônica. Letícia pediu parte 2, Mônica, para Letícia é você. psicóloga, por isso que eu falei dos psicólogos também, amo ela. Parabéns Ótimo. pela iniciativa, Paulo Vitor, do escritório de vocês. Imagina, a gente está à disposição. O Padre Fabrício também à disposição aqui Coisa na nossa boa. live. Diaponira, já Obrigada a todos, mencionei. gente, Os pela meus sócios, doutor participação. Emanuele, doutor Vitor, né? Mariana, Denise, a Djalene, E a Flávia. a Flávia, o Ítalo, né? Presente. Então, muita galera, uma galera assim muito boa aqui, o Augusto também aqui presente. E Matheus, era Kelly. isso, gente. Né? Obrigada por Agradecer. tudo. E vamos ter fé que vai dar certo. Amém, gente. Eu vou encerrar porque eu acho que não vai cair, não, viu, Mônica? Tá, boa noite. Tá, boa noite, até amanhã, gente. Até. Tchau, tchau.